Eu posso usar dois fios 10 milímetros no lugar de um fio 16 milímetros quadrados? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Essa é a pergunta de um vizinho. Alguém falou para ele que eu conhecia um pouquinho da elétrica e ele me fez exatamente essa pergunta. Eu não quero comprar o fio 16. Eu posso usar dois fios 10 milímetros quadrado no lugar do fio 16 milímetros quadrado? Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Então eu fui parado na porta da minha garagem por um vizinho. Queria tirar uma curiosidade. Eu até brinquei com ele, falei, rapaz, eu vou ter que cobrar, né? Porque isso aí não é curiosidade, isso aí é tecnologia. E ele me fez essa pergunta. Como não foi a primeira pessoa que me fez essa pergunta, e eu já vi pessoas que trabalham na elétrica falando que não tinha problema nenhum, né? Quando uma pessoa que não conhece a elétrica faz alguma coisa fora da norma, assim, por não conhecer, eu até acabo aceitando, né? Porque é o tal do erro e o acerto, né? Quando a pessoa consegue sobreviver a um erro na elétrica, depois ela não vai fazer mais, porque ela vai aprender com aquilo que aquilo estava errado. Agora, o que me preocupa bastante é quando eu vejo profissionais da elétrica ou pessoas que se dizem ser profissionais falando que isso é normal. Já teve gente me falando que a norma estava errada, que a norma é antiga. Dois fios 10 milímetros quadrados, né, se a gente fosse somar aqui, daria 20 milímetros quadrados. Mas na elétrica não é assim que funciona. Eu não posso pegar 5 fios 2 milímetros quadrados e dizer que ele é um fio 10 milímetros quadrados. Eu não posso pegar dois fios 10 milímetros quadrados e dizer que ele é 20 milímetros quadrados, que ele vai ser maior e melhor do que um 16 milímetros quadrados. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. E ao você visitar esses canais, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos e também nos dê sugestões. Quando o YouTube percebe que tem essa interação entre o canal e os participantes, o YouTube começa a divulgar esse canal ou esses vídeos para mais pessoas. Nos ajude a melhorar a qualidade e a visualização dos nossos vídeos. Então essa soma na elétrica ela não existe. Se o cálculo de carga e demanda pede um fio 16 milímetros quadrados, eu preciso ter aqui um fio 16 milímetros quadrado. O que eu falo para as pessoas é que se eu tiver que comprar dois pedaços de fio 10 milímetros quadrados, o preço vai sair igual ou maior do que um fio 16 milímetros quadrado. Então, por que eu vou colocar dois pedaços daqui no circuito de fio 10 milímetros quadrados? Eu conversei com ele alguns minutos, expliquei para ele que existe muita gambiarra no mercado, tem muita gente que às vezes vai na sua casa para ganhar R$10, R$50, R$100 e vai fazer o que você pedir para a pessoa fazer. Só que com a eletricidade a gente não deve nunca brincar. Eletricidade é coisa séria. Eletricidade, quando você não descuida, ainda existe risco de você sofrer choque elétrico. Então,
sempre que possível, devemos fazer sempre o melhor na eletricidade. Um circuito desse, por exemplo, aqui o disjuntor é de 63 amperes, beleza. Ele serve para um cabo 16. O disjuntor, a estrutura do disjuntor suporta um cabo 16. E se o cálculo que eu fiz de carga e demanda na instalação pede um cabo 16, eu preciso ter um cabo 16 entrando e um cabo 16 saindo. Tem instalação que eu vejo a pessoa trazer o cabo 16 até aqui e aqui colocar um cabo 6 milímetros quadrado, porque falou que era mais barato, mas é claro que é mais barato. Nós estamos falando de quase 3 vezes, né, a quantidade de filamentos de cobre dentro daquele fio. Precisa ficar claro que a elétrica ela precisa ser seguida dentro de uma lógica, né? E que lógica é essa? Essa lógica tem nome: ABNT NBR 5410. Quando a gente segue as normas, eu falo isso nos meus canais, em todos os canais, e nunca vou me cansar de falar. Quando a gente segue a norma, o risco de nós sofrermos choque elétrico, o risco de pegar fogo na instalação, ele é bem menor. Então nós devemos sempre seguir a norma, buscar a orientação de profissionais qualificados. Esse profissional que falou para ele aqui usar 2 fios 10 milímetros, que seria a mesma coisa, por mais bem intencionado que ele estava, né, possivelmente estava, ele estava causando um problema na instalação. E quando você segue pessoas não qualificadas, seja pelo preço, né, ou seja pela amizade, você está colocando a vida da sua família em risco, né? Quantos incêndios aqui no Brasil, a maioria dos incêndios ocorridos em casas, empresas e comércios, teve origem na instalação. Quantas vidas foram ceifadas, muitas vezes, por causa de uma falha no dimensionamento de carga, por causa de um material ruim na instalação, um fio ruim, um fio de terceira, um disjuntor mal dimensionado, um disjuntor ruim, ou por falta de um profissional elétrico, né, por trás daquela instalação. Então eu peço aos participantes do canal nunca se hesitar, pague um pouco mais caro, contrate um profissional qualificado, aquela pessoa que conhece, obedece e respeita as normas, aquelas pessoas que põem sempre qualidade, segurança, eficiência, a vida em primeiro lugar. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.